A partir de agora, nós vamos começar a gravar. Bom, portanto, no primeiro momento da aula, então, para quem for assistir posteriormente no primeiro vídeo, a gente discutiu um pouco o conceito de responsabilidade civil. E na ideia do conceito de responsabilidade civil, significa que eu vou imputar a alguém uma responsabilidade em decorrência de um ato. Esse ato, em regra, precisa ser feito pela pessoa, mas nós vimos que em algumas situações eu também posso responder por um ato de uma coisa, por exemplo, de um boi, de um animal, enfim, ou por um ato de terceiros, ok? Nós vimos que esse ato ele tem que ser considerado um ato ilícito. Então, o que eu considero ato ilícito? Eu considero como ilícito aquele que for feito em contrariedade com as normas jurídicas, em sentido amplo, ou aquele em que eu abuso o direito, ok? Portanto, feitas essas considerações, nós começamos a analisar os elementos da responsabilidade civil. Vimos que o primeiro elemento da responsabilidade civil seria a conduta. Então, nós vimos que a conduta pode ser uma ação ou omissão, beleza? No caso da omissão, se faz necessário verificar se a parte tivesse feita aquela conduta, então se ele não fosse omisso, se isso geraria ou não dano. Então é importante lembrar nessa situação, tá? A questão da omissão, aqui eu vou contar aos senhores uma situação prática. Eu tenho um caso no escritório, ele é um caso de responsabilidade civil por erro médico, então aconteceu a seguinte questão. Um menino lá de uns 16, 17 anos, ele estava jogando bola e após uma batida na perna, na coxa esquerda, eu acredito, não me recordo agora, mas ele começou a sentir muita dor e ele foi levado para um hospital. Foi na cidade de Cambé, tá? Então ele foi levado para um hospital, chegou no hospital, o plantonista pega e faz o básico, seria o raio-x. Fez o raio-x, não achou nada, e o menino sentindo muita dor, muita dor, muita dor, muita dor, enfim, foram dados vários medicamentos. Bom, resumo da ópera, porque foi uma ópera ali. Esse menino ele passou em 4 ou 5 médicos, beleza? Esses 4 ou 5 médicos só ficaram medicando ele, cada vez com medicações mais fortes. Até um momento, enfim, que ele chegava a vomitar lá e a família naquele desespero, né? Imagina a situação. Isso uma pessoa com plano de saúde, tá? Não é no sistema público. Então, num plano de saúde, é privado. Questionou-se se a família queria manter ele ali ou levar ele para tomar medicamento em casa, né? A família optou por ir para casa, porque, enfim, já que nenhum médico resolvia a situação, levaram ele para casa, o pai foi trabalhar, ele ficou com uma tia, dali algum tempo o menino começou a passar mal, e leva ele no médico, ele chega lá, daí não se sabia ao certo se ele já chegou morto ou não, tá? Então morreu o menino. O pai me procurou, o pai estava indignado com essa questão, e ele fez questão de entrar contra os médicos também, então ele não queria uma ação só contra o hospital, ele queria contra os médicos também. Depois passou por 4 ou 5 médicos e ninguém conseguiu ver o que o menino dele tinha. Então você estava tinha só ministrando ali analgésicos fortíssimos, e ninguém resolveu. Eles tiveram ali, de certa forma, foi uma omissão. Bom, quando eu entrei com a ação, eu não sabia o que era, porque nós não tínhamos ainda o laudo do IML. Então poderia ser eventualmente que ele tivesse alergia ao medicamento e por isso ele faleceu, ou enfim, qualquer coisa, né? Então eu entrei com a ação contra o hospital, contra o plano de saúde e contra os médicos, tá? Médico, responsabilidade subjetiva. Então, do ponto de vista processual, é uma coisa para mim, né? Mas o pai queria, o pai não tem tanta ideia da indenização, ele quer mesmo a justiça. Porque, querendo ou não, a responsabilidade civil ela tem essa perspectiva também, né? De trazer aí uma sensação de justiça, de compensação. Pois bem, eu falei para ele, olha, a gente vai entrar contra 5 médicos, né? Enfim, nós não estamos numa região tão grande assim, os médicos devem se conhecer.
E sugiro que você contrate, então, um assistente, um perito técnico, um perito assistente técnico, para na hora da perícia nós termos fundamentos, né? Ah, foi batata. Chegou o laudo do IML falando, esse menino ele teve, eu esqueci o nome, uma espécie de acho que é trombose venosa, se não me falha a memória. Mas mais ou menos é assim, explicando em alto. Ocorreu uma bolada na perna, provavelmente desgrudou uma parte de gordura que entrou na corrente sanguínea e vai para o pulmão e a pessoa falece. Isso ocorre bastante em cirurgias plásticas também. E não é uma doença muito fácil de diagnosticar. Tá? Então, isso é um fato. Ela não é muito fácil. Só que o menino ficou ali 18 horas com dor por uma bolada. Então, quer dizer, foi uma omissão, né? Foi uma omissão daqueles médicos. Beleza, chegou a perícia, resultado da perícia, duvido que vocês adivinhem. Você acha que o perito falou que é culpa dos médicos ou não? O perito falou que não era culpa dos médicos, obviamente. Alegando que é uma doença de difícil diagnóstico, bababá, babá, babá. Mas, como por orientação minha, ele contratou esse assistente técnico, que é o professor Penteado. Para quem precisar, ele é muito bom, tá? Indico ele sempre nas minhas aulas. E é muito bom você advogar com um perito, assim, porque ele te dá tudo ali mastigadinho, né? Que, assim, você impugnar laudo, enfim, algumas dessas coisas, muitas vezes é difícil pra gente, né? E aí eu mandei para ele e ele mandou quesitos complementares. Nos quesitos complementares, e assim, ele é perito judicial também, né? Isso que é legal. Então ele sabe essas questões relacionadas ao nexo, enfim. E é legal que uma das perguntas, dos questionamentos que ele fez, e aí, para entrar nessa questão da omissão, seria o seguinte: primeiro, ele perguntou se, daí ele coloca lá o medicamento, que daí para mim não interessa, mas se o medicamento tal, que é um medicamento forte, se ele foi usado no garoto, né? Só que ele sabia que foi usado porque ele viu o prontuário. E se for usado no garoto, é comum que uma simples bolada, a pessoa fique em 18 horas. Porque pensei bem, passou por 4 ou 5 médicos. Então nós tivemos vários plantões. E o moleque com a dor. É comum que ele fique com tanta dor, porque se ele está com dor, o médico tem que buscar. No caso, seria uma ressonância. Não sei por que não fizeram. Porque, como eu disse, não estou falando de uma questão pública, né? Porque daí entra toda a discussão. Mas não, ele tem plano de saúde, cara. Por que não fizeram essa ressonância? Porque daí na ressonância iria ver. Então, nós estamos diante de uma omissão. Então, quando ele fez isso, esse questionamento, vamos assim dizer, para mim foi essencial, porque me parece que vai ficar muito difícil para o perito. Não é verdade? Porque é uma questão lógica, né? Então quer dizer que durante 18 horas você ficou com dor e ninguém investigou nada? Está caracterizada a omissão. Se está caracterizada a omissão, nós estamos falando de uma conduta que, se tivesse feito, provavelmente o menino não teria morrido. Porque se vê a ressonância e vê aquilo lá, eles conseguem, de fato, tratar. Então, no primeiro momento da aula, nós discutimos essas questões e nós paramos exatamente na conduta. Beleza? Só que, além da conduta, nós vimos também que o segundo elemento da responsabilidade civil é a culpa em sentido amplo. O que é a culpa em sentido amplo? Ou lato sensu, ou culpa genérica? A culpa em sentido amplo, ela se divide no dolo e na culpa sentido estrito, que é caracterizada pela imprudência, negligência e imperícia. Beleza? Bom, então a gente pensa lá, é a mesma coisa do direito penal. A culpa em sentido amplo, no direito penal, se transforma na culpa em sentido estrito e no dolo. Só que para o direito penal, então para a responsabilidade penal, isso tem uma relevância muito grande. Não é verdade? Porque a depender da situação, eu tenho penas diferentes, ou eventualmente nem tenho pena, a depender. Né? Então isso é relevante.
Para o direito civil, não. Tanto o dolo como a culpa é um ato ilícito. Estão vendo? Então, para gerar a responsabilidade civil, não tem relevância. Porque tanto o dolo quanto a culpa gera um ato ilícito. E ato ilícito é o pressuposto da responsabilidade civil. Então, para a gente não faz diferença. Onde vai fazer diferença? Em que momento, melhor dizendo, fará diferença? No quanto. Por que no quanto? Porque nós adotamos a teoria da causalidade adequada. Aqui parece que nós vamos conversar um pouquinho sobre isso mais para frente. Mas, a princípio, nós adotamos a teoria da causalidade adequada. Então, vejam bem, por mais que às vezes algumas palavras ruins, né? Bom, a responsabilidade civil é quando eu vou atribuir para alguém uma responsabilidade em decorrência de um ato. Esse ato ele tem que ter uma causa, não tem? E o que significa causalidade adequada? Significa que a indenização ela deve ser fixada de acordo com a participação. Então, eu tenho que ver a contribuição causal de cada pessoa. Está lá nos artigos 944 e 945. Então, o que cada pessoa contribuiu com aquele dano? E por que isso é importante? Isso é importante, meus queridos e minhas queridas, porque se nós pensarmos nas nossas relações contemporâneas, elas são muito complexas. Elas são relações complexas. Estão vendo? Pense em contratos empresariais, em contratos coligados. Pense na construção de um estádio, em que você tem o cara que coloca grama, o cara que faz a arquibancada, o cara que pinta, o cara que faz a iluminação. Se eventualmente gerou um dano como um atraso, e aí, como que eu vejo? Como que eu verifico? Eu verifico analisando a contribuição causal de cada um. Para daí, sim, eu poder... para que eu possa, a partir do momento que eu verifico a contribuição causal de cada um, para que eu possa delimitar isso. Essa é uma argumentação, pessoal, que muitas vezes as pessoas acabam deixando de lado. Como pedido subsidiário, até mesmo. A gente precisa ver essa questão. Tá? Olha uma situação que eu tenho também. É uma situação que ocorreu, para vocês entenderem essa questão da contribuição causal. Que ocorreu lá na cidade de Grandes Rios. Não me recordo, mas eu acredito que sim. Mas, enfim. O meu cliente, ele tem uma empresa de fogos de artifício. Ramo difícil hoje em dia, né? Os fogos, enfim, ou você ama ou você odeia, né? Daí diz meu cliente, ele fala, eu tenho medo, porque quem odeia foguete, odeia. Mas é bem assim. Pois bem. Então, ele tem uma empresa, ele participou da licitação, e essa licitação, além da compra do produto, previa a prestação de serviço. Então, ele tinha que fazer o serviço de fogos. Só que o contrato da licitação, né, ele previu o seguinte, como tem duas questões, que é compra e prestação de serviço, ele prevê que primeiro você leva o produto e você faz uma entrega prévia. Após você fazer essa entrega prévia, o município analisa a qualidade do produto se está de acordo com o contrato administrativo. Ele faz uma confirmação, então, a entrega definitiva. E após a entrega definitiva, então, você tem a ordem de serviço para você prestar o serviço. Pois bem, e esse contrato é um contrato de 2 anos que ele tem, tá? Não é para uma questão específica. Então, pode ser qualquer festividade da cidade. E o ano novo, o município fez o procedimento. Então, chamou, ele levou lá o produto. O município recebeu previamente. Então, fez o recebimento prévio.
Tava meio chovendo, enfim, ele ficou esperando o recebimento definitivo. O recebimento definitivo não fez. Questiona, ele está obrigado a ir lá prestar o serviço? Não. Ele não está obrigado a prestar o serviço. O prefeito manda um cara lá qualquer pegar os fogos, meter no campo municipal e soltar foguete para cima. Até aí tudo bem. Em outras épocas, ele já fazia a venda dessa forma. Em outras épocas, ele só fazia a venda dos foguetes. Não tinha prestação de serviço. Então, até aí tudo bem. E o prefeito afirmou isso. Olha que prefeito louco. Em audiência de instrução, eu perguntei para ele, falei assim, mas quem que autorizou? Ele falou, foi eu, porque eu que mando na cidade. Falei, nossa senhora, então beleza, né? Então, arca também com responsabilidade civil e responsabilidade criminal, porque vocês vão entender o porquê. Pois bem, uns moleque do Saci, uns menininhos de Deus, né? Pra gente não falar outra coisa. Pularam no estádio, pegaram umas bombas que estavam lá, levaram no terreno na frente da casa deles, tentaram atear fogo de qualquer forma, não conseguiram. Não, isso uns meninos tinha assim, uma escadinha de meninos e meninas, né? Só que a maior tinha 17 anos. Então quer dizer, pô, né? Cortaram o negócio, tiraram a pólvora. Um dos meninos ou das meninas, não sei, entrou na casa, pediu álcool, pediu fósforo para a mãe. E a mãe não fez nada, tá? A mãe não fez nada. Foram lá na frente, conseguiram e pá! A hora que soltou o fogo, acabou com as crianças. Foi uma defesa muito difícil de eu fazer olhando para as fotos das crianças. Muito difícil. Então percebam bem que houve um ato ilícito, houve, né? O ato ilícito está presente ali porque o dano está ali, tá? Só que aí nós temos que começar a pensar de quem que é a responsabilidade nessas situações. Então reparem. Claro que o advogado dos autores entrou contra o município e contra a empresa. Por quê? O município tem um monte de precatório que não paga. Então ele tentou responsabilizar a empresa e a empresa ele chama para o Código de Defesa do Consumidor, né? Ele chama para o Código de Defesa do Consumidor. Que atrairia um fato do serviço. Porque se fosse fato do produto, a empresa não teria responsabilidade. Porque tem identificado o fabricante. Tá? Então a gente tem esse problema. Mas e aí? A culpa é de quem? Claro que a minha argumentação é no seguinte sentido. A empresa não estava obrigada a prestar o serviço, porque o município, isso está provado nos autos, tá? Porque o município não fez o recebimento definitivo. Então, se o município não fez o recebimento definitivo, a empresa não está obrigada a prestar o serviço. E o município que arca com a responsabilidade. O prefeito não falou que ele que mandou soltar os fogos? Então, quer dizer, não tem como responsabilizar a empresa por isso. Logo, seria o fato do produto. O fato do produto, a empresa ela é dispensada. Então, eu responsabilizaria o município e o proprietário, quem fez o produto. Quem fez o produto, tá? E, além disso, a gente tem argumentações sucessivas. No seguinte sentido. Primeiro, fato de terceiro, que seria uma excludente, tá? Porque essa menina de 17 anos, ela não faz parte do processo. Ela não faz parte do processo. Então, a gente teria um fato de terceiro, que foi ela que atirou fogo. Culpa, daria para se discutir culpa exclusiva da vítima, né? Porque eles pegaram lá, invadiram, enfim, abriram. Mas aí a gente entra a questão, e aí, o menor, né? Olha que difícil vocês, quanto promotores, para dar um parecer desse. A gente trabalhando a causalidade, tá? E alego também que a culpa é da mãe. Porque, poxa vida, primeiro que tudo bem que a cidade pequena é diferente, né? Mas você deixa seu filho lá no estádio sozinho, aí ele vem e pede álcool e fósforo para você, e quem falou foi testemunha da mãe, que falou que o menino pediu isso. E você não vai ver o que seu filho está fazendo? Né? Então, tem uma culpa aí também dos pais. Então, olhe
a problemática que nós temos para a gente verificar essa questão da culpa, de quem que é a culpa. Se vocês fossem juízes, quem que vocês condenariam? Você tem 3 opções. Julgar improcedente. Segunda opção, condenar o município. Terceira opção, condenar o município e a empresa. 1, 2 ou 3, coloquem aí no chat. Ai, meus queridos, vocês me deixam no vácuo. Mas vamos lá. Bom, a juíza de primeira instância fez a opção 3, condenou a empresa e o município. Tá? Eu acho que tem grande chance de reformar no tribunal, por tudo isso que eu falei para vocês. Mas percebam como é importante a gente verificar essa causalidade adequada para a gente discutir de quem que é a culpa. Beleza? Então vamos lá. Quando nós estamos falando de culpa em sentido amplo, em sentido lato, nós temos o dolo. O que é o dolo? É uma violação intencional do dever jurídico, com o objetivo de prejudicar alguém. O dolo, geralmente, ele é um pouco difícil, né? Por que ele é um pouco difícil? Porque é difícil um processo alguém falar, não, eu quis fazer aquilo mesmo. Você nunca acha o dono, né? Dono de coisa errada você nunca acha. Mas nós temos essa possibilidade. E claro que quando nós falamos em dolo, automaticamente, no quanto eu tenho que levar em consideração essa questão. Por conta da causalidade adequada. Tá? E tenho também a culpa, em sentido estrito. O que é a culpa em sentido estrito? Ela pode ser conceituada como sendo um desrespeito a um dever pré-existente, não havendo propriamente uma intenção de violar o dever jurídico, que acaba sendo violado por outro tipo de conduta. Então, quer dizer, na culpa, meus queridos e minhas queridas, eu não faço porque eu quero, mas eu faço porque eu fui imprudente, que seria a falta de cuidado, mais uma ação, artigo 186. Eu faço porque eu fui negligente, que é a falta de cuidado e uma omissão. Ou eu faço porque eu fui imperito. Então eu tinha imperícia, que é a falta de qualificação ou treinamento de um profissional para desempenhar uma determinada função. Isso aqui é próprio, por exemplo, dos profissionais liberais, a título de exemplo, os que atuem na área da saúde, que está lá no artigo 951 do Código Civil. Tá? Isso é muito importante, pessoal. Em 2018, eu quebrei a perna jogando bola. O professor achou que ele era um atleta, né? Pensa uma pessoa que é zero esportista, sou eu, tá? E como eu não estava cabendo no terno, quando eu voltei das férias, falei, opa, vamos fazer tudo, né? Musculação, Musculação não, vamos treinar, né? Que musculação não existe mais, vamos treinar. E resolvi um belo dia, eu queria tomar cerveja durante a semana, comer um churrasquinho. Eu falei, putz, tô numa dieta danada aqui para eu entrar nas roupas, né? Inventei de jogar bola. Pensa, Gevanildo. Pensa o profissional na bola, ok? Aí você esquece tudo aquilo que você pensou, sou eu. Beleza? E eu quebrei a perna. Eu não tive, quando eu me machuquei, né, sozinho, tá? Não foi ninguém que fez isso, não. Quando eu me machuquei, eu achei que não fosse nada, porque eu tava sozinho. Eu tava sozinho, né? Eu falei, não deve ser nada, torci só. Fui aí nos autoatendimentos da vida. Cara, quando eu cheguei lá, eu tinha quebrado a perna. A fíbula, né? Bom, aí eu falei, puxa, é sério, né? Então não dá mais para eu ficar nesse atendimento aqui que eu tô, né? Deixa eu procurar um outro atendimento. Fui procurar um outro atendimento em Londrina, daí no outro dia, né? Claro. E lá, quando você chega nessa localidade que trabalha com ortopedia, cada um faz uma área. Então você tem um médico ortopedista que trabalha com esse osso, né? Às vezes parece um pouco exagerado falar, meu, né? Mas é o medo aqui do que é.
da imperícia. É o medo da imperícia. Claro, quando a gente vai aí nos autoatendimentos, numa Santa Casa da vida, enfim, no socorro ali, né, no desespero, vamos assim dizer, muitas vezes vai ter um plantonista ali, o plantonista vai ter que fazer uma geralzona, né? Então ele trabalha assim com ortopedia, mas ele não é especialista naquilo, porque não tem como você deixar um especialista de plantão, né? Mesmo que você está com plano de saúde. Mas, enfim, quando você vai procurar os locais especializados, eles têm isso daí muito definido. Mas é o medo do quê? De não trabalhar, de não incorrer, ok? Quanto a essa imperícia. Então, quando nós pensamos na culpa em sentido amplo, nós temos o dolo, que é a vontade. Então, eu tenho a intenção de fazer aquilo, beleza? E tenho também a culpa sentido estrito, que é a negligência, imprudência ou imperícia. Ok? Bom, dentro ainda desses elementos da responsabilidade civil, nós temos que ver aqui que esse ato, né, que se originou de uma culpa ou de um dolo, ele vai ter que ter uma origem. Então, eu posso ter uma culpa, quando eu falar culpa aqui é no sentido amplo, tá? Eu posso ter uma culpa contratual, que necessariamente gera uma responsabilidade civil contratual, e eu posso ter uma culpa extracontratual, que automaticamente vai gerar uma responsabilidade civil extracontratual. O que é essa culpa contratual? Então, quando eu falo assim que a pessoa atuou de forma negligente, porque ela não seguiu os parâmetros do contrato. Claro, pessoal, nós temos lá uma questão óbvia que é o desrespeito a uma norma contratual. Então vamos pensar lá no negócio jurídico. Negócio jurídico, plano da existência, plano da validade, plano da eficácia. No plano da eficácia, nós vamos colocar várias cláusulas que elas devem ser cumpridas. Uma vez que eu descumprir essa cláusula, pode me gerar perdas e danos. E eu estaria aqui dentro da culpa contratual. Exemplo. Sou um dono de posto de combustível que eu fecho um contrato empresarial de revenda da empresa tal e eu não posso comprar de outras marcas. Eu compro de outra marca, logo eu estou diante de uma culpa contratual. Então eu estou contrariando uma norma do contrato, uma disposição do contrato, uma cláusula, um parágrafo, enfim. Não é verdade? Entretanto, todavia, porém, meus queridos, isso vai além dessas cláusulas contratuais. Porque hoje, quando nós pensamos em contratos, nós temos dois princípios que eles são muito importantes. O primeiro princípio, que é da boa-fé objetiva, e o segundo princípio, que é da função social do contrato. Tá? Então, esses princípios, eles surgem com o Código Civil de 2002, que alguns autores vão discutir a crise dos contratos, enfim. Mas, na realidade, é uma releitura dos contratos. E dentro da boa-fé objetiva, pessoal, a gente discute e pode ser origem de um ato ilícito indenizável o desrespeito à boa-fé objetiva. Seja na fase pré-contratual, ou seja, quando eu estou negociando ainda o contrato, na fase contratual, ou seja, quando eu estou executando o contrato, ou na pós-contratual, quando eu já executei o contrato. Ele já foi adimplido. Exemplo prático que eu coloquei. Isso daqui provavelmente pode ser que já tenha acontecido com alguém dos senhores e das senhoritas. Alguém aqui já alugou uma casa para ir na praia, por exemplo. Você olha as fotos e fala, minha Nossa Senhora, rachou. É a casa dos meus sonhos. A hora que você chega na praia, minha Nossa Senhora, não é a mesma casa. Não, isso é comum, né? A Elo já deu risada ali, porque acho que ela já teve esse probleminha. Hotel, reservar hotel, enfim. Ou várias questões. Bom, um caso que eu coloquei aqui
é um caso que a gente discute bastante lá em contratos, tá? Que é reconhecimento da ofensa à boa-fé objetiva na fase pré-contratual. Porque o código ele não fala que tem que ser respeitada a boa-fé objetiva na fase pré-contratual. Mas é uma questão óbvia, né? Desculpe o termo, mas você não pode ser um fila da puta antes de fazer o contrato e depois de você fazer o contrato você tem que ser um bonzinho. É ilógico, né? Então você já tem que ser bonzinho desde o começo. Você tem que ser ético desde o começo. Não adianta você ser antiético antes e aí você vai ser ético depois. Ah, me poupe. Então, o caso que eu coloquei ali como exemplo de uma culpa que foi considerada contratual é um caso bem interessante, que é um casal do Rio Grande do Sul e eles começaram a tratativa de comprar um carro no Rio de Janeiro, né? Só aí a gente já imagina o carro, né? Só aí a gente já imagina o carro. O cara saiu do Rio Grande do Sul para comprar um carro no Rio. Que carro será que é? No mínimo devia ser um carro de luxo. Mas enfim, o cara vendeu o carro assim, falando: nossa, esse carro aqui é a joia que você achou. Uma joia. Então pode vir comprar. O cara se deslocou do Rio Grande do Sul até o Rio de Janeiro. Chegou lá, o carro era uma desgraceira. Ele falou: meu amigo, esse aqui não é o carro que você me falou, não. Quando ele voltou para o Rio Grande do Sul, ele entrou com uma ação. Uma ação de reparação de danos, com base na culpa contratual, na ofensa à boa-fé objetiva na fase pré-contratual. Quando ele foi para o Rio de Janeiro, ele tinha um contrato? Não, ele tinha uma expectativa de contrato. Estão vendo? Eu não tinha uma promessa, que é um contrato já. Eu tinha expectativa. Mas a parte não foi. Ela não seguiu, né? O vendedor não seguiu os parâmetros éticos nessa fase de negociação. Claro, meus queridos, que a gente tem que tomar um pouco de cuidado para saber, né, o que seria aí, enfim, o que é abuso, vamos assim dizer. Nem tudo eu vou considerar como abuso, tá? Nem tudo. Exemplo, exageros eu não posso considerar como abuso. Isso faz parte do dia a dia. Você vai chegar no vendedor, quando ele é treinado na Al-Qaeda, olha, o vendedor, ele faz você comprar coisas, e eu falo isso por experiência, que eu sou um consumidor super vulnerável. Rapaz, se eu pego um vendedor bom, pensa um cara que compra fácil. Eu sou vulnerávelíssimo. Esses dias, para vocês terem noção, cheguei no Carrefour, né? Eu só queria abastecer a gasolina para não pagar o estacionamento. Era só a minha intenção. Mas o cara era tão bom que eu coloquei a gasolina aditivada e ainda comprei um produtinho lá para colocar, porque o cara era treinado na Al-Qaeda. O cara falava, ele exagerava, né? Que o produto dele é bom. Então, isso daí, pessoal, não é tão assim, né? Como eu já tinha dito lá em negócio jurídico, a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Mas a ofensa aí à eticidade, é claro que você sabe que nenhum vendedor vai falar mal do seu produto, né? Você chega para alocar um imóvel assim, você fala, nossa, aqui tem problema de estacionamento. Fala, não tem, rapaz, tem um pago ali do lado. O cara sempre traz solução, porque ele quer vender o produto dele. O produto dele sempre vai ser melhor. Mas, enfim. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com essas questões. Se eu tenho a culpa contratual, de um outro lado, eu tenho a culpa extracontratual, que nada mais é do que o resultado da violação de um dever legal ou abuso de direito. Beleza? Ainda dentro dessas questões, nós temos uma outra classificação, que ela está vinculada à atuação do agente. Então, aquele que praticou a conduta, ele pode fazer culpa, ele pode ter, desculpem, culpa incomitendo, que ela está relacionada a uma imprudência. Então, a culpa incomitendo está relacionada à imprudência. Exemplo, motorista bêbado em alta velocidade. Mas eu posso ter também uma culpa
omitendo, que está relacionado à negligência. Exemplo, quando o médico esquece o gases ali na barriga do paciente. Então, esse seria um exemplo. E eu tenho que pensar que, dentro de uma perspectiva de problemas complexos, vai depender da situação para ver o que gera ou o que não gera. Olha alguns casos que nós temos atualmente que dá uma discussão jurídica. Eu ia falar uma discussão jurídica legal, mas puxa vida, né? Eu não posso falar que é uma discussão jurídica legal, mas dá uma discussão jurídica. Nossa, não vem nenhuma palavra. Enfim, é uma discussão jurídica complexa. Lembra o caso do menino lá em foi Salvador? Que o menino ficou com a mulher e ela acabou deixando ele subir no elevador e ele acabou caindo e morrendo. Eu acho que foi em Salvador. Ou, não sei, me ajudem aí. Mas vocês estão ligados nesse caso. Foi em Recife. Obrigado, Elisângela. Esse caso aí é super complexo, né? Foi uma ação, foi uma omissão. Eu, particularmente, sim, do ponto de vista da responsabilidade civil, que daí no direito penal eu não teria aí tanto. Mas é duro você imputar uma responsabilidade civil ali para a mulher, né? Não sei, não sei. Mas nós temos um problema, porque uma vida foi perdida, né? E a gente vai discutir a conduta, tanto na esfera penal, que daí eu tenho um outro parâmetro de analisar, mas eu vou discutir também na esfera da responsabilidade civil. Eu, particularmente, se fosse juiz, não sei se eu condenaria aquela mulher ao pagamento de uma indenização por dano moral, por exemplo. Por aquela conduta dela. Eu tenho lá minhas dúvidas. Claro que, sob o ponto de vista penal, é uma outra coisa, né? É uma outra coisa. Daí entra a questão do abandono de incapaz, enfim. Mas aí é lá para os penalistas. Sob o ponto de vista do direito civil, não sei. Aqui pese que se eventualmente tiver uma condenação penal, né? A civil fica muito mais fácil. Mas, enfim. Vamos lá. Uma outra classificação. Quanto ao critério da análise pelo aplicador do direito. Então, o aplicador do direito, no caso, o juiz, ele vai ter que analisar duas questões. Primeiro, ele vai ter que analisar a culpa em concreto. Então, ele tem que pensar na casuística, naquela situação específica, mas ele também vai pensar a culpa em abstrato. Então, ele tem que pensar a culpa partindo do pressuposto do padrão de normalidade do comportamento humano. Então, por que eu falei para os senhores e para as senhoritas esse caso de Recife? Isso aqui eu estou falando minhas impressões enquanto Fábio, tá? Sem analisar o processo. Pelas imagens, uma impressão prévia. Ela tentou tirar várias vezes o menino do elevador e ela só finge que aperta. Só que, na realidade, ela não aperta. Pelo que eu percebi. E o menino, quando encosta, ele aperta e sobe no elevador. Então, se eu pensar na culpa numa perspectiva abstrata, imagine os senhores e as senhoritas com um moleque atentado fazendo isso. Estão vendo? Claro, pessoal, não vai achar que eu sou malvado assim, não, tá? Tô fazendo advogado do diabo, né? Mas daqui a pouco fala, nossa, esse professor aí tá. Né? Mas pensa, gente, pensa. Um menino atentado. E a mulher não sabendo o que fazer mais. E pensa bem. Aquelas criancinhas de Deus, Givanildo. E pensa bem, ela tendo que cuidar do filho que não é dela, que é da empregada. Estão vendo? Essas situações nós temos que levar em consideração na questão abstrata, né? E de repente ela não imaginou aquilo. E assim, o molequinho já era grande para ele ter pulado e caído lá, né? Então a gente tem que pensar no momento que a gente vai verificar, tá? E eu não estou culpabilizando a criança, mas nós estamos analisando a conduta do adulto. Estão vendo? Então, por isso que crioncas, por isso
que a gente tem que ver, dentro da perspectiva do aplicador, ele vai ter que ver no concreto o que aconteceu, mas também no abstrato, o que você espera. Agora, querem ver um outro caso? Eu estou falando isso, pessoal, mas eu não tenho opinião formada ainda, tá? Do ponto de vista da responsabilidade civil. Eu precisaria ver os argumentos das partes. Agora, vamos a um caso aqui de Londrina. Lembra quando o Boca Aberta levou um soco na cara? Aqui, foi em frente à Unifil ali, quando ele levou um soco na cara. Então, para quem não viu, que eu acho muito difícil, estava tendo uma convenção, e todos nós sabemos o modus operandi do Boca Aberta, né? Ele, enfim, ele tem um comportamentos assim bem agressivos, vamos assim dizer. E não estou criticando aqui, estou falando um fato. Isso é um fato. E, de repente, o cara tá andando assim, ele vem pelas costas xingando o cara, e coloca a mão no cara, o cara vira e dá um soco. Então, ali a gente tem que analisar a culpa em concreto, porque, de fato, o soco ocorreu, né? Mas a culpa em abstrato. O que você espera de uma pessoa comum? Não estou entrando no mérito se o cara tá certo ou não, se ele tá certo ou não, mas estou falando, analisando a culpa daquele ato específico, que seria se o Boca Aberta teria direito, por exemplo, à indenização ou não. Então, o Tartucci, ele vai falar que essas duas formas de culpa, elas vão ter que se interagir entre si. Por quê? O julgador ele vai ter que analisar o caso concreto, mas ele deve levar também em consideração, ele deve levar em conta a normalidade do comportamento humano. Ele tem que levar em consideração essas questões. O Giovanildo, você deu risada, né? Eu confesso também que eu dei um pouco de risada. Enfim, mas não é certo, tá? Eu poderia trazer outros casos aqui para deixar vocês escandalizados, né? Para a gente ver a culpa em abstrato. Teve um caso da morte de um menino lá no Rio Grande do Sul, que a mulher do pai mata o menino, mas, gente, aquele menino lá não era muito fácil, não. A gente já pegou, enfim, claro que nada justifica, né? Mas quando a gente vai analisar a culpa, pessoal, a gente precisa analisar essas questões. Tanto isso é que até no direito penal isso também é válido, porque no tribunal de júri é um momento, por exemplo, que a sociedade pode falar, olha, ele matou, mas, enfim, eu absolvo mesmo assim. Não é verdade? No tribunal de júri a gente tem essa opção. Nas perguntas, correu? Tem a materialidade? Sim, tá lá o defunto, não tem como não ter, né? Foi o sujeito que matou? Foi. Então tenho lá, como que chama o segundo? Materialidade é o outro? Pessoalidade? Nossa, faz tanto tempo que eu não vejo direito penal, mas enfim. Tem a autoria. Tem a autoria? Sim. Mesmo assim, vocês condenam ou absolvem? Se absolveu, já era. Não, ele matou mesmo, a gente quer absolver. Isso é analisar a culpa em abstrato. É muitas vezes você se colocar no lugar da pessoa. Estão vendo? Vamos lá. Classificação quanto à sua presunção. Então, quanto à sua presunção, nós temos a culpa em vigilando, que seria a quebra do dever legal de vigilância. Isso no direito do trabalho se utiliza muito, tá? Direito do trabalho, quer ver um exemplo? Imagine que eu trabalho numa área, ou enfim, numa atividade com produtos energizados. Então, eu faço reparação elétrica. Como eu faço reparação elétrica, o procedimento seria, em tese, eu ir lá, desligar a tomada lá que traz a energia, colocar um cadeado para ninguém ligar, vir, reparar, depois ir lá abrir e fazer isso. Beleza? Tá. Se eventualmente o funcionário não fez esse procedimento e ele se acidentou, gera responsabilidade civil? Depende. A única forma que você conseguiria se livrar da responsabilidade civil
seria você provando a culpa exclusiva da vítima. Então, que você deu treinamento, então ele sabia fazer aquilo, mas que também você vigiava, você fiscalizava os usos do EPI. Ou, por exemplo, para você não pagar a periculosidade. Estão vendo? Isso é uma questão. Eu já vi prepostos ferrar com o processo pela culpa invigilando. A empresa tinha todos os documentos certinhos. Tudo assinado, tudo certinho, IPI entregue, enfim, os laudos. Aí o advogado faz a pergunta para o preposto. Vocês fiscalizavam os do IPI? Ele, não sei. Não sei, dançou. Gera a culpa invigilando. Culpa invigilando, automaticamente gerou a responsabilidade civil. Próxima classificação contra a presunção. Culpa em elegendo. A culpa em elegendo, ela vai decorrer aí da escolha que eu fiz, né, ou a eleição que eu fiz da pessoa. Exemplo clássico seria a responsabilidade do patrão pelos atos dos empregados. Então não adianta muito o patrão alegar que a culpa foi do empregado, enfim. Por quê? Ele que escolheu o empregado, então o problema é dele. O problema é dele, tá? Olha uma situação interessante que esses dias eu vi. Era uma ação indenizatória. Uma ação indenizatória, o menino estuda numa determinada instituição, ele pagou o boleto numa lotérica, e quando ele foi fazer a rematrícula na instituição, eles falaram que ele não havia pago. Então ele apresentou no comprovante, foi feita a rematrícula. Na outra rematrícula do outro semestre, o cara do financeiro falou, olha, não está pago ainda. Ele falou, mas eu trouxe aqui para você o comprovante. Ele falou, mas o pessoal da Caixa não me mandou, né? Então você tem que ir lá ver na lotérica e na Caixa. Já é um primeiro problema, né? Meu filho, se eu te entreguei o comprovante, o problema é seu. Independente se for. É que aqui é pior ainda que é uma relação de consumo, né? Mas independente se for uma relação de consumo ou não, se eu te entreguei o comprovante e você não está alegando que o comprovante é falso, porque se alega que o comprovante é falso, você tem que provar que ele é verdadeiro. Mas fora isso, o problema é seu, meu querido. Você que se vire, o que você quer fazer? Mas mesmo assim, a pessoa foi. Foi lá na Caixa, foi lá na lotérica, falaram que o problema é a empresa. A empresa, a todo momento, quer tirar a responsabilidade dela, falando que a culpa seria da Caixa, pela inscrição indevida. Aqui entra o típico caso de culpa em elegendo. Quem fez o contrato de prestação de serviço para a cobrança de boleto? Não foi você? Foi. Se foi você, o problema é seu. Por que você não escolheu o melhor? Estão vendo? Então, tanto eu respondo por aqueles meus funcionários, mas também respondo por aqueles que eu estou fazendo uma relação jurídica. Esses dias, o meu sócio, ele está construindo Só que ele atua na área penal. Ele está construindo num condomínio. E ele falou, vamos lá comigo que os caras não estão fazendo algumas coisas corretas. Chegou lá, os caras queriam alegar que a culpa era do subempreiteiro. Eu olhei e falei, meu filho, se você contrata profissional inadequado, o problema é seu. Ele falou, vamos lá que você fala melhor de responsabilidade civil. Aí quando o cara viu que chegou 2 advogados lá, o cara quase tremeu, né? Falou, minha Nossa Senhora. Refez tudo. Porque a culpa é sua, o problema é seu. Ele não ia deixar ficar daquela forma lá. Você que escolheu, você que responde. E a terceira classificação aqui que nós temos é a culpa em custodiando, que essa daí decorreria da falta de cuidado. Guarda de animal ou guarda de coisa. Até, né, lógico que eu não estou comparando uma criança a uma coisa, mas o caso lá que eu falei das mães, enfim, elas devem ser responsabilizadas por isso
Também. Beleza? Tudo isso que nós estamos falando, meus queridos, essas questões relacionadas à culpa, e pela teoria da causalidade adequada, é importante que eu verifique de quem que é a culpa, porque no momento da indenização, seria o caso de eu estipular, né? Então, na indenização, eu estipulo quem que tem que pagar o quê? Isso no direito do trabalho é muito comum. Isso no direito do trabalho é muito comum. Você fala, olha, se eu tiver que indenizar aqui, por exemplo, se eu sou enfim, um terceiro, né? Eu falo, ó, eu sou responsabilizado só por isso daqui. Eu só fiz isso daqui. Claro que se a gente pensar em relação de consumo, eu tenho a solidariedade, enfim. Existem algumas situações que eu tenho a solidariedade. Mas nas situações em que eu não tenha a solidariedade, eu necessito verificar o que é a culpa de cada um. Porque a regra geral da responsabilidade civil é a restituição integral. Está lá no artigo 944, caput. Então, o artigo 944, caput, ele diz que se você teve algum problema, você tem que ser integralmente, quer ver? Eu estou pegando ele aqui, reparado. Aí que nós temos algumas discussões, pessoal. Aí que nós... desculpem. Aí que nós temos algumas discussões, tá? Se, por exemplo, eu teria que indenizar alguém pelos honorários contratuais de advogados, tá? Por quê? A minha indenização, ela vai se medir pela extensão do meu dano. Então, o que eu entendo por dano? Entendo por dano tudo aquilo que eu tive, de fato, em decorrente daquela ação ou omissão. Em decorrência daquele ato ilícito, tá? E aí vem o artigo 953, no parágrafo único, e vai dizer que em algumas situações, então, o artigo 953, parágrafo único, ele pega e me diz que em algumas situações, tá? Se eventualmente eu não tenha como demonstrar, por exemplo, o meu dano material, o juiz pode fixar equitativamente. Ele vai fixar equitativamente de acordo com as circunstâncias do caso. Então, a princípio, eu tenho essa ideia de reparação integral, então eu vou medir de acordo com o dano que eu tive, só que lembra que o dano nós precisamos provar. Se eu não consigo provar esse dano, o juiz pode utilizar dessa faculdade aí. Esse é um pedido comum? Esse é um pedido muito comum, porque em muitas situações, em algumas circunstâncias, eu não consigo provar exatamente o dano que eu tive. Daí o juiz vai ter que fixar de forma equitativa. Beleza? E como lembra que eu falei que, diferente da responsabilidade penal, na responsabilidade civil, para a geração, o pressuposto da responsabilidade civil independe se é culpa ou dolo. Mas a culpa, ela pode ser fator de redução de indenização. Então, naquele caso que eu falei, que ao meu ver me parece complexo, dos meninos que sofreram um acidente lá de fogos, eu tenho que analisar a culpa de cada um ali. Eu tenho que analisar. E nesse sentido, vem o parágrafo único do 944 e vai dizer o seguinte: se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, estão vendo? Que daí a gente entra para verificar se foi uma culpa grave ou não. O juiz pode reduzir equitativamente a indenização. Então a gente tem essas questões. E o artigo 945, que daí veio a tese de doutorado do professor Flávio Tartucci, esse artigo eu utilizo muito em ações de responsabilidade civil na esfera do trabalho, tá? Na Justiça do Trabalho,
Teve uma época também, só porque eu acho muita sacanagem, na Justiça do Trabalho eu nunca consegui culpa exclusiva da vítima. Tem alguns casos, por que eu considero muita sacanagem? Pensem bem. Teve um caso que eu fiz uma vez. Sabe aquelas maquitas? É tipo uma máquina que você tem que pegar com as duas mãos. Com as duas mãos. Ela tem uma proteção aqui e embaixo ela tem uma serra para você cortar madeira. Eu cheguei a levar essa máquina na audiência de instrução. Porque, por exemplo, eu tinha dificuldade de segurar a máquina com uma mão. Tudo bem que eu não sou parâmetro perto de um cara que trabalha na construção civil, né? Mas, enfim. Então o cara tem que pegar aqui com as duas mãos e faz assim. O cara me pega a máquina, me pega a madeira aqui e faz assim. E corta os 4 dedos. Gente. Primeiro, né, que o cara tem que estar com muita vontade para cortar 4 dedos. Ou eu sou muito fraco, porque na primeira encostada eu já tirava. Mas enfim, ele cortou os 4 dedos aqui. E me parece que nesse caso não tem como eu falar que não é culpa dele. Lembra ver a culpa? Um padrão de comportamento normal. Né? É comum você colocar o dedo embaixo de onde você vai cortar? Mas enfim, você nunca consegue provar. Aí um dia eu conversando com uma juíza, professora, também, eu falei para ela, olha, e eu falando para ela da minha frustração, né? Porque eu provava que foi feito treinamento, provava tudo certinho e nunca dava a culpa do cara. É o trabalhador bobinho, que não sabe nada da vida, né? Eu falei para ela, não sei quanto juíza, né? Porque, claro, é um ponto de vista meu. É um ponto de vista meu que pode ser um ponto de vista totalmente diferente para quem não é da responsabilidade civil, enfim, não faz esse tipo de defesa também. Mas ela falou, olha, é bem difícil mesmo. Mas teve uma vez que eu coloquei que a culpa era da parte, que a mulher era cozinheira, e ela colocou o dedo dentro do liquidificador. Eu falei, mas também nesse caso, né, só me falta... Você tá lá, uma cozinheira, ela, ó, e perde o dedo, ó, filha, daí também, né? Mas, enfim, nós temos esse artigo 945, que ele vai dizer o seguinte, que se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada, tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor, que é a típica culpa concorrente, que é a tese do Tartucci de doutorado. O que é a culpa concorrente? É quando ambas as partes concorreram, tá? Para aquele evento danoso. E é engraçado que, a título de curiosidade, o professor Tartucci, quando ele fez essa culpa aí, ele não imaginava, mas ela acabou sendo muito utilizada para, contrário até mesmo dos próprios consumidores, né? Ele não imaginava isso. A tese dele ficou famosa, assim, começou a ser citado no STJ nesse sentido. Então, porque ele, assim, ele é bem... O ponto de vista dele é bem pró-consumidor, enfim. Ele tem um posicionamento bem nesse sentido. E ele fez uma tese que acabou indo ao contrário do que ele imaginava anteriormente. Mas pelo menos deu certo. Isso que é o que vale a pena. E eu até concordo com isso, né? Porque, pensem bem, você tem a participação também da vítima. Nós não podemos tratar as pessoas como incapazes. O que me dá raiva muitas vezes no direito do trabalho é que trata o trabalhador como incapaz. Não trata ele como vulnerável, trata ele como incapaz. E daí a Justiça do Trabalho não quer saber se você tem um pequeno empresário lá que também é vulnerável do seu ponto de vista constitucional e ele trata da mesma forma. O que é complicado. E esquece tudo isso que existe de responsabilidade civil, tá? Direito do trabalho. Para vocês terem noção do que eu estou falando, eu fui fazer uma sustentação no TRT 9. E lá teve a seguinte situação, antes da minha. Aquilo foi para me matar de raiva. Acho que foi para isso que aconteceu lá. O cara trabalhava com pesca. Aí chegou o imediato dele,
o chefe, né? E falou, ó, não sai hoje porque o tempo não tá bom. Ele pegou, saiu e sofreu um acidente. Entrou com uma ação contra a empresa. Em primeira instância, ele perdeu o funcionário, né? O empregado. Em segunda instância, sabe o que a desembargadora falou? Falou, olha, a empresa não fez todas as medidas que ela podia para ele não sair para trabalhar. Puxa vida! Se você falou para a pessoa que não é para ela sair para trabalhar, e ela saiu, como que isso não é culpa dela? Diferente se tivesse uma pressão, por exemplo, que nem tem os bancários, fala, olha, eu até falo para ele não responder o WhatsApp fora do horário do banco. Há essa ordem da empresa. Só que eu dou meta para ele. Aí ele é gerente de uma conta especial. Ah, tá. Eu dou meta, mas eu vou explicar para o meu cliente, olha, eu só te respondo das 9 às 5 da tarde. Tá? Sou da Van Gogh, sou cliente Van Gogh, sou Itaú Personalité, mas eu só te respondo nesse horário. É óbvio que o cara vai ter que responder. Mas por quê? Por uma conduta do banco, né? É uma situação diferente. É uma situação diferente. Por isso a necessidade da gente analisar as condutas. Por isso a necessidade. Terceiro elemento. Nexo de causalidade. O nexo de causalidade é o mais legal para você trabalhar no dia a dia. Porque é com ele que muitas vezes você afasta a responsabilidade civil. O que é o nexo de causalidade? Vamos pensar, ó. Eu tenho de um lado o dano, tá? Que é decorrente daquele ato ilícito. E eu tenho do outro lado a conduta. O nexo de causalidade é o cano de ligação entre a conduta e o dano. Estão vendo? Tem nexo de causalidade entre a minha conduta e o dano gerado? Existem algumas situações que é difícil. Eu já vi casos, por exemplo, de acidente de trânsito, em que era numa rotatória, a mulher estava vindo com o carro assim, dela parou no quebra-mola, passou o quebra-mola, foi entrar na rotatória, veio um infeliz com uma moto e bateu no carro dela. E aí? Como que a gente vê o nexo de causalidade? Ah, professor, só a gente vê onde bateu, né? Se ele já estava e bateu na frente do carro, a culpa foi dela, senão é o contrário. Mas aí chegou o rapaz na audiência e fala, não, eu estava aprendendo a dirigir ainda, eu não tinha carteira e eu não parei no pare. E aí, como que fica? O nexo de causalidade. Como que fica essa questão? E dentro da ideia do nexo de causalidade, nós temos que verificar, e ele vai ser muito importante, porque assim, a princípio, eu tenho como regra do ordenamento a responsabilidade civil subjetiva, que eu preciso discutir a culpa. Então, eu preciso ter necessariamente a culpa. Mas eu tenho também no ordenamento, a título de exceção, a responsabilidade objetiva, que ela é formada apenas pela conduta cumulada com a previsão legal da responsabilização sem culpa, ou pela atividade de risco. Quando eu falo em responsabilidade objetiva, a única forma que eu consigo de afastar a responsabilidade, porque pensem bem, no primeiro momento eu vou discutir a culpa, não é verdade? Naquele ato. Mas e se for uma responsabilidade objetiva, que a culpa não interessa? A única forma de eu afastar é eu tendo uma excludente de nexo de causalidade. É eu excluir o nexo. E aqui eu coloquei um exemplo do Tribunal de Justiça do Paraná. Então vamos pensar, ó. O Estado, ele responde de forma objetiva, por força de um mandamento constitucional. Então a responsabilidade civil do Estado, ela é objetiva. Beleza? Pois bem, se a responsabilidade civil do Estado é objetiva, independe se ele teve culpa ou não. Então, um caso em que a pessoa teve o seu documento de identidade roubada,
e adulterado. E ele foi vítima. Por que ele foi vítima? Porque o ladrão adulterou e o ladrão foi preso como se fosse aquele cara que é o real dono. Então pense lá, eu, Fábio Brasilino, tenho minha identidade roubada, aí o estelionatário pega essa minha identidade, muda minha foto e vai lá no banco. E ele vai preso. Quem foi preso? Fábio Brasilino. Quando de repente eu sou parado numa abordagem policial, a abordagem policial falou: opa, pera lá, você é ladrão. E me leva para a delegacia. Nesse caso aí que eu coloquei uma apelação civil, ficou definido, ficou defendido que não haveria o nexo de causalidade entre a ação do Estado e o dano. Por quê? Ele estava numa excludente, exercício regular. Ué, se tem o nome de alguém que consta lá no sistema como bandido, eu preciso prender. Eu, enquanto policial, tenho que fazer isso. Meu dever legal. Decisão recente. Agora só não me lembro qual o ministro do STF que deu essa decisão. Mas decisão recente agora. Chegou no STF para discutir se no caso de foragido que causou uma morte, por exemplo, acho que foi essa a situação. Se o Estado tem que responder ou não. Nesse caso também, nós estamos longe do nexo de causalidade. Deixa eu ver aqui se eu acho foragido. Espera aí. Estado responder STF. Uma notícia recente. Agora, no dia 5 de setembro. O Estado não é responsável pelos danos causados por um foragido. Vou colocar aí para vocês. Vou colocar aí para vocês analisarem. Isso daqui, a gente elimina o nexo de causalidade. A gente já faz o nexo de causalidade. Tá? Discutindo o nexo de causalidade, o que é de extrema importância para a gente discutir é a teoria das concausas, ou concausalidade. O que seria isso? Seria uma teoria em que eu discuto, aliás, é uma teoria que ela vai discutir quando eu tenho duas pessoas que possam ter, ou dois fatos que possam ter dado causa àquele dano, tá? Então, nós temos uma primeira opção, a concausalidade ordinária ou comum. Exemplo, duas pessoas coagem alguém para a celebração de um determinado negócio. Artigo 942 caput. Tá? Então, essas duas pessoas vão ser consideradas como autores daquilo. Então, eu tenho duas pessoas que ambas praticam o ato e ambas vão ser consideradas para fins de responsabilização. Tá? Segunda questão. Concausalidade acumulativa. Então, é quando duas pessoas praticam o ato. Mas, enfim, eu vou ter que verificar o ato de cada uma. Então, exemplo. Num cruzamento, duas pessoas estão em alta velocidade e atropelam o mesmo indivíduo. Nesse caso, cada um vai ter que responder pela sua culpa. E eu tenho a concausalidade alternativa ou disjuntiva, que é quando duas pessoas tentou praticar o ato, mas apenas um desses atos foi o responsável por aquele dano. Exemplo, em uma briga generalizada no estádio, duas pessoas tentam espancar, mas apenas um acerta. Então, nessa situação, só aquele que acertou que responde. Estão vendo? Querem ver uma problemática prática que eu tenho no escritório? Essa é uma discussão tamanha. Um senhor estava na rua, enfim, estava, não sei, trabalhando, estava na rua, e um caminhão estava parado, e de repente quebrou o freio de mão, desceu e matou esse senhor. Os irmãos desse senhor, que ele não tinha mais ninguém além dos irmãos,
ele não tinha filho, entrou com uma ação indenizatória. Ele entrou contra um ex-proprietário do caminhão, não sei porquê, tá? Contra o dono da empresa que estava na propriedade formal do caminhão e contra uma terceira pessoa que era como fosse sócio desse dono da empresa na propriedade do caminhão, tá? Eu advogo para aquele que não era mais só, que aquele que não era mais dono, que já tinha vendido, e para a pessoa que não é dono da empresa, beleza? Ele só tem a propriedade formal do caminhão. Bom, o primeiro caso eu já consegui eliminar de cara, né? Porque a ilegitimidade dele, ele não era mais proprietário, não deveria nem estar ali no polo passivo. Mas aí entra a seguinte discussão. Aqui, a culpa daquilo lá, ou foi uma culpa mecânica, só que isso não está provado nos autos, então ou é uma culpa mecânica, ou, eventualmente, nós estamos falando aí de que eu estou diante da culpa pela empresa não ter, pelo funcionário da empresa não ter puxado corretamente o freio de mão, de repente. Então tem essas duas hipóteses, tá? Bom, no caso, eu não tenho como saber se a culpa foi mecânica ou se a culpa foi do funcionário da empresa. Mas em ambas situações, o proprietário da empresa, que não é meu cliente, ele teria que responder. Beleza? Aí entra a seguinte questão. O meu cliente, que só tem a propriedade formal, ele deve responder ou não? Por aquela ideia da solidariedade, sim, né? Ele já vai entrar como solidário, porque ele tem a propriedade formal. Só que, claro que eu debato falando que ele não é o dono do caminhão, só está no nome dele. Mas ele não é o dono. E aí a gente entraria na concausalidade. Então, reparem aí que nessas situações a gente consegue discutir bastante coisas. Estão vendo? Então, nem sempre um processo que chegou ali quase perdido, se você for, a depender de como você trabalhar com os elementos desse processo, você consegue algumas coisas boas, vamos assim dizer. Beleza? Bom, só que além disso, meus queridos, então nós temos tudo isso que nós falamos aqui, tudo isso aqui que nós falamos, nós temos como base o que o Tartucci chama da teoria da causalidade adequada. Mas ele, assim, existem outras teorias também que vão discutir isso daqui. Existem outras teorias que vão discutir isso daqui. Tem uma outra teoria que é do professor Tepedino, se não me falha a memória, que ele fala que é do dano direto e imediato. Que apenas deveria ser reparados os danos que decorrem dos efeitos necessários da conduta do agente. Então, quer dizer, se a minha conduta não gerou dano, eu não teria que responder. Pensa que você chegou e assustou alguém, de repente essa pessoa morre. Só que a pessoa não morreu pelo susto seu, ela morreu de Covid, por exemplo. Eu não teria que responder por esse dano. Beleza? Vamos lá a algumas excludentes. Então, excludentes de nexo de causalidade. Culpa exclusiva da vítima ou fato exclusivo da vítima. Então, dentro da análise ali da culpa abstrata e a culpa em concreto, eu tenho que verificar o que é culpa da vítima ou não. Se for culpa da vítima, exclui o nexo de causalidade. Beleza? Aí a importância, meus queridos, nas relações de consumo, de você ter ali uma completa transparência. Que a parte saiba de todos os riscos. Porque se eventualmente der algum problema, a culpa vai ser dela. Fazer o quê?
Segundo excludente de nexo de causalidade. Culpa exclusiva ou fato exclusivo de terceiro. Então, claro que quando a culpa vem de alguém externo, né? Algo externo, eu não posso, aliás, eu não respondo. E a última excludente é o caso fortuito ou de força maior, que nós já discutimos isso daí em outro momento, né? O que é caso fortuito, o que é força maior, ou seria a mesma coisa. Beleza? Bom, só que aqui, meus queridos, quando a gente fala, por exemplo, em relação de trabalho, quando a gente fala em relação de consumo, nós temos uma interpretação restritiva dessas excludentes, que é o que nós chamamos de teoria do fortuito interno. Já ouviram falar na teoria do fortuito interno? É algo, é um evento que, de fato, ele é inevitável, de fato, ele é imprevisível, tá? Mas ele está dentro do risco da atividade da empresa. Quer ver uma questão que era muito comum a gente discutir na parte de responsabilidade civil e relações de consumo? Cancelamento de voo, atraso de voo. Por que foi? Ah, foi por conta do tempo? Beleza. Desde que a empresa aprove, logo, eu tenho uma excludente, caso fortuito ou força maior. Agora, muitas empresas vinham e falavam assim, não, cancelou, alterou, porque houve modificação da malha viária. Algumas decisões judiciais falavam que isso era fortuito interno. Estão vendo? Faz parte da sua atividade. Então, sempre quando eu estiver diante de uma situação que faz parte da atividade de risco da empresa, eu estaria diante do fortuito interno. Claro que se fosse o fortuito externo, por exemplo, totalmente fora, né, da atividade da empresa, é lógico que ela não tem responsabilidade. Fernando de Noronha vai dizer o seguinte, ó, não se pode considerar inevitável aquilo que acontece dentro da esfera pela qual a pessoa é responsável e que certamente não aconteceria se não fosse sua atuação. Estão vendo? Então, aí é uma situação do fortuito interno. Sexta-feira passada eu tive uma questão interessante, minha particular. Eu com um monte de coisa para fazer, enfim. E tinha que terminar o material para mandar para a aula de sábado, que ia dar em outra instituição. Aqueles dias bons que você acorda assim, sabe? Que você não tem quase nada para fazer. Acordei, fui na academia, voltei da academia, que já é uma coisa muito ruim, tá? Que eu estou na fase de tentar emagrecer também. Só que dessa vez não fui jogar futebol. Então, eu tô nessa fase aí, nessa luta. Bom, cheguei em casa, tomei banho, coloquei a roupa, fui pro escritório. Ligo o carro, quem disse que o carro pega? Mas beleza. Mas ainda bem que foi em casa, porque eu ia ficar muito mais puto se fosse na saída da academia. Aí eu teria ficado muito mais bravo. Porque eu já não saio contente da academia, então teria esse problema, mas enfim. Fui atrás de alguém para trocar bateria, levei num rapaz. Esse rapaz, ele colocou uma bateria na frente do meu carro. Segundo ele, seria para que no momento que ele tirasse a bateria do meu carro, não desconfigurasse o carro. E daí ele trocaria a bateria e tiraria. Pois bem, quando eu vou sair de lá, para vocês verem como a sexta-feira foi excelente, o carro não funcionava boa parte, assim, elétrica, incluindo o ar-condicionado. E tava um calor do cão. Eu liguei e falei, minha nossa senhora, já vi que o carro zerou, né, a quilometragem. Falei, nossa, acho que não deu bom não, né? Voltei lá. Falei, ó, não deu bom aqui não.
Ele falou, ah, não, anda aí. Conversa de vendedor, né? De lojista. Não, anda uns 10 minutinhos que ele volta. É óbvio que não volta, né? Se o carro tá quebrado, ele não vai voltar sozinho sem mexer. Aí ele veio com a seguinte desculpa. Falou, olha, que daí eu andei, que nem ele falou, que eu sou um cara compreensivo ainda. Né? Eu tento falar, meu amigo, mas enfim. Falei, vamos lá. O dia já não tá bom mesmo. Andei, falei, meu amigo, não deu certo. Aí ele disse por telefone, ele falou assim, ai, rapaz, então você vai ter que levar na concessionária, desculpa. Eu já pensei, desculpa, caramba, né? Desculpa o Carpágio. Faz parte da sua atividade. Aí, enfim, isso já era sexta-feira à tarde, eu já estava todo desgramado mesmo, liguei para um mecânico, amigo meu, falei, velho, você não consegue arrumar isso para mim? Ele falou, ah, traz aqui que eu passo uma máquina lá que vai ver. Quando ele foi passar a máquina, ele falou, meu, não tá nem funcionando isso daqui. Ele viu, era um fusível, que deu um curto. Nesse caso aí, um curto, eu poderia entender como um fortuito, não é verdade? Mas é um fortuito interno. Não é problema meu, é problema dele, né? Mas enfim, só troquei o fusível, o cara se livrou. Se eu tivesse levado na concessionária, que nem ele disse, que ele é um tonto, que deveria ter pedido para eu ir alguém para ver, né? Imagina quanto que a concessionária não cobraria para fazer essa brincadeirinha aí. Mas isso é um exemplo de fortuito interno. Um outro exemplo que eu trouxe aqui, aí uma decisão judicial, só que aqui é um pouco complicado, tá? Que é direito do trabalho. Direito do trabalho é meio sui generis. Nesse caso aqui, o motorista ele teve um mal súbito, tá? E reparem que eu não estou falando do consumidor. Não estou falando de eventual reparação do consumidor, estou falando de dano do motorista. Então, o motorista teve um mal súbito e foi reconhecido como fortuito interno, que se relacionava ao risco da atividade da empresa. Então, olha como que é o direito do trabalho. O cara tem um mal súbito trabalhando e você, empresário, é o responsável. Complicado, né? Mas, enfim. O TST reconheceu como fortuito interno. Ao meu ver, totalmente equivocado, né? Porque se fosse assim, por exemplo, um consumidor entrando com a ação, porque ele teve um dano, um motorista de ônibus, mal súbito, pá, bateu o ônibus, me causou dano, beleza, é fortuito interno. Porque eu tô olhando o consumidor e isso faz parte mesmo do risco. Pode ser que o motorista tenha um mal súbito, enfim, faz parte do risco da empresa. Agora, uma indenização para o próprio motorista, então ele que tem um mal súbito e eventualmente ele ou, no caso ali, não dá para a gente saber, mas a família entra com uma ação, a empresa é responsável pelo mal súbito que ele teve? É a mesma coisa da responsabilidade da empresa por acidente de trabalho no caminho. É um absurdo. Tudo bem que para fins previdenciários se equipara, mas para fins de indenização, não. Você está vindo trabalhar, o cara passa em cima de você, é um acidente de trabalho. Beleza. Para fins previdenciários. Mas não para fins de indenização. Né? Qual que é a minha culpa? Enfim. Vamos lá, outra decisão, outra casuística aí. Que nós temos, daí entrando aí na parte final da nossa aula, que eu acredito que os senhores e as senhoritas também devem estar um pouco cansados já, né? Essas aulas online aí cansam um pouco a gente, né? Vamos lá. Bom, é um caso que teve um disparo de arma de fogo no interior do ônibus, e nesse caso aqui foi reconhecido como com a excludente, né? No caso, o STJ colocou aqui como força maior, mas a gente poderia trabalhar com a ideia aí do fortuito externo. Por quê? Não faz parte aí da atividade, né? Você fazer segurança. Você não tem que ter uma... Diferente se fosse num banco, né? O banco já mudaria um pouco. Um outro exemplo prático aí que nós tivemos, que eu coloquei aí também do STJ, que é uma discussão que ela dá muito recorrente, porque o que acontece? O contrato de seguro, geralmente ele tem uma cláusula que diz que se você beber e dirigir, não contempla o seguro.
tá? Eu acho um pouco complicado essa cláusula. Claro que se o ato, se o dano causado no carro, no veículo, foi por culpa sua, pelo fato de você estar bêbado, tudo bem. Mas o problema é o seguinte, você está andando normal, aí vem um cara, bate em você, você cai numa ribanceira e esse cara some. Você aciona o seguro vem e fala, não, você tinha bebido. Mas aquilo não teve nenhuma relação. Então, assim, é super discutível essa questão aí, essa cláusula. E quase finalizando, que nós temos aí 3 pontos só para a gente analisar, nós temos que pensar o seguinte, entrando aí no último elemento. Então, o último elemento que nós temos da responsabilidade civil é o dano. Então, tem que pensar que, a priori, não há responsabilidade civil sem dano. O dano, sob o ponto de vista clássico, ele pode ser dano material, que aí eu vou ter os danos emergentes, que nós chamamos de danos positivos, ou os lucros cessantes, que são os danos negativos. E o dano moral, que após 88 acabou a discussão que eu tenho. Beleza? Além disso, nós temos o que nós chamamos de novos danos. Então, eu vou colocar aqui um livro do Anderson Shirai. Deixa eu só ver como escreve o nome dele. Tem um livro que é muito bom, que é esse daqui, ó. Eu achei que eu tivesse ele, só que eu não tenho. Ou pelo menos eu não estou achando, tá? Ele. Para eu mostrar para os senhores. Então, vou colocar só o nome aqui. Anderson Schreiber, Novos Paradigmas da Responsabilidade Civil. Para quem gosta dessa parte aí, ele vai falar de novos danos. E aí ele fala dos danos estéticos. Qual que é a diferença do dano estético com o dano moral? Pensem bem. Modelo tá na balada, briga com outra menina, leva uma garrafada na cara. Deixa uma cicatriz aqui. Que dano que eu posso ter aí? Eventual lucros cessantes, porque ela é modelo, ela trabalha com a aparência dela. Dano moral, pela situação, né? Pela ofensa aos direitos da personalidade dela ali. E eu posso acumular dano estético? O STJ diz que sim. Qual que é a diferença do dano moral para o dano estético? De acordo com o STJ, assim, de acordo com a doutrina, o dano moral ele se reflete a um evento específico. Então seria para compensar aquela mágoa, aquela ofensa que eu vou sentir quando eu lembrar daquele dano. Mas que cessou lá. Já o dano estético não, ele é algo que perdura. Porque uma cicatriz na cara, toda hora que eu olhar, eu vou sofrer não por aquilo que aconteceu, mas vou sofrer pela cicatriz. Percebam? Porque assim, quem tem cicatriz no corpo, quando você olha, você se sente mal pela cicatriz, mas muitas vezes você nem lembra o que causou aquela cicatriz. Não é verdade? Então esse seria o dano estético. Na prática, a juizada fala assim, quanto que eu vou dar de dano moral? 50 mil? Então coloca 25 para cada. Quando há os dois pedidos. Mas vamos lá. Temos o dano pela perda de uma chance. Um autor que eu gosto é o Rafael Petef. Mas tem um outro autor que eu esqueci o nome dele aqui agora. Também já são 10h30, né, pessoal? Acho que é Save. Deixa eu ver aqui. Save. Perda uma chance. Sérgio Save. Então tem o Rafael PTF, mas antes tinha o Sérgio Save, que eles têm aí essa questão relacionada à perda de uma chance. O que é a teoria da perda de uma chance? Na realidade, ela fica ali meio no intermédio do um dano emergente ou de eventual lucro cessante. Uma discussão que nós tivemos foi um caso do show do milhão, que a forma que foi feito o questionamento acabou fazendo com que a parte perdesse a oportunidade de ganhar 1 milhão.
no caso lá, falou, então a chance seria de 25%, então deu 250 mil de indenização. Mas é que você teria que ter uma chance verdadeira de ter algo e devido à atitude de alguém você não conseguiu. Você foi impedido. Aí o problema é a gente discutir o que é essa chance verdadeira, né? Bom, para vocês futuros promotores, danos morais coletivos, matéria ambiental, matéria de consumidor, eu tenho esses danos morais coletivos, que é eu reconhecer aquilo que eu falei lá na aula de bens. Eu reconhecer que tem alguns bens que a gente não consegue individualizar ali naquele ato, né? A titularidade, que são os individuais homogêneos e os bens coletivos. Vai ser determinável em algum momento, mas eu não consigo naquele ato. Então, para isso que servem os danos morais coletivos. E eu tenho os danos sociais ou difusos, que é a teoria do professor Junqueira, que ele fala que danos sociais, professor Junqueira, ele vai falar o seguinte, olha, Antônio Junqueira de Azevedo, ele vai falar que trata-se de uma lesão à própria sociedade. Então, ele vai dizer que aquilo ali faz um rebaixamento do patrimônio moral daquela sociedade. Então, o professor, ele coloca como exemplo, um exemplo até banal, mas enfim, de você jogar um papel no chão. Seria um dano social. Um caso interessante que o Tertus traz no livro dele é um caso da Mil, em São Paulo. Então, a Mil sempre se negava a cobrir determinado tratamento, e ela sempre recorria para o tribunal. O tribunal deu de ofício um dano social, porque ela já sabia que o entendimento do tribunal, há muito tempo, já era de que ela teria que cobrir naqueles casos. Então, ela está causando um dano social. E aí eu vou colocar aqui uma diferença entre o dano coletivo e o dano social, porque esse eu acho importante para vocês na condição de futuros promotores. Então, vamos lá, ó. Olhem aí. Danos morais coletivos atingem vários direitos da personalidade. Direitos individuais homogêneos ou coletivos em sentido estrito. Vítimas determinadas ou determináveis. E a indenização é destinada para as próprias vítimas. Já os danos sociais ou difusos causam rebaixamento no nível de vida da coletividade. Os direitos que protegem direitos difusos, ou seja, vítimas indeterminadas, toda a sociedade é vítima daquela conduta, e essa indenização ela vai para um fundo de proteção ou para uma instituição de caridade. Então, nós temos essa questão. Como último ponto, e agora sim, terminando a nossa aula, o artigo 935, ele trata aí da responsabilidade civil e criminal. Então, ele diz lá, a responsabilidade civil é independente da criminal. Então, eles não se questionam, não se comunicam a priori. Não se podendo questionar mais sobre a existência do fato ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal. Então, reparem que aqui fala da existência do fato ou de quem é o autor, mas não fala dos excludentes, tá, pessoal? Então, a gente pode trabalhar ainda na perspectiva das excludentes. Bom, uma questão que eu coloco para vocês aí é o tema 983, que foi decidido pela STJ, no que tange a violência doméstica. Então, a STJ reconheceu que, no caso de violência doméstica, nós estamos diante de um dano moral presumido. Então, vocês, enquanto promotores criminais, por exemplo, podem perguntar para a vítima se ela tem intenção dessa indenização. E se ela afirmar que ela tem essa... Por que eu falo promotor? Porque geralmente ela não vai estar assistida por advogado, né? E se ela falar que ela tem essa intenção, nós estaríamos diante de um dano moral presumido, desculpem. E logo, o juiz já poderia conceder ali no próprio, como efeito da pena, vamos assim dizer, já colocar essa condenação. Deixa eu só tirar a foto aqui do nome de vocês novamente. Às vezes alguém não colocou o nome no chat. Tranquilo, meus queridos e minhas queridas.